Deputado Padre João, Vossa Excelência é o primeiro. Troca com o deputado Felipe. Então, deputado Felipe, Vossa Excelência. Presidente, só para deixar registrado que eu quero usar o tempo de liderança na minha tréplica, por gentileza. Senhor ministro, agradeço a sua presença nessa comissão, bem como de sua assessoria. Cumprimento todos os deputados e deputadas aqui presentes. E tomou noticiário esse final de semana o fato de que foi publicada em Diário Oficial a resolução número 2 de 2023. Tanto eu quanto o deputado Nicolas, bem como outros deputados, fizemos vídeos denunciando a implementação de banheiros unissex por meio dessa resolução. Tanto é que nós protocolamos o projeto de decreto legislativo 337 de 2023 com o objetivo de revogar essa resolução que havia sido publicada em Diário Oficial e, ato contínuo, o senhor aciona a Advocacia Geral da União para que a AGU tome as medidas cabíveis por supostamente divulgarmos fake news, notícias falsas, e basicamente o senhor alega no seu ofício para a AGU que a resolução não seria vinculante, alega também que não se trata de banheiros unissex e, por fim, alega que nem o senhor nem o presidente Lula tiveram qualquer participação ou influência na produção da resolução. Tendo em vista isso, pergunto respeitosamente ao senhor, inclusive com o objetivo de tentar entender o seu ponto de vista, as seguintes perguntas. O senhor considera que a identidade de gênero é uma manifestação da própria personalidade humana? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. O senhor reconhece que a identidade de gênero pode ser diferente daquela que lhe foi designada ao nascer? Essa é a segunda pergunta. Terceira pergunta. O senhor reconhece que a expressão de gênero é a forma em que cada pessoa apresenta o seu gênero através de sua aparência física, incluindo a forma de vestir, penteados, acessórios, maquiagem, o gestual, a fala, o comportamento, os nomes e as referências pessoais, e além disso, que a expressão de gênero pode ou não coincidir com a identidade de gênero da pessoa? Essas são as minhas perguntas a Vossa Excelência. Passar aqui, então, agora. Já posso passar? Porque tem um minuto ainda. Já posso sim. passar ao ministro? Pois não, ministro. Agora são 3 minutos. Perfeito. Muito obrigado, deputado, pela oportunidade, porque, na verdade, isso não é objeto do convite, mas, em deferência ao senhor e pela oportunidade que me dá de esclarecer essa enorme confusão, eu vou usar o meu tempo para falar sobre esse tema. Bom, primeiro, o senhor começa falando sobre a resolução número 2, 19 de setembro de 2023, que o senhor e outras pessoas fizeram a afirmação de que seria a implementação ou a decretação, o que para mim é uma profunda tecnia, falar de decretação de banheiros unissex. Pois bem, mas basta ler o texto da resolução. Primeiro, que a resolução ela não fala disso em momento nenhum. Segundo, o que eu disse foi justamente aquilo que corresponde à verdade. O Conselho Nacional das Pessoas LGBTQIA+, é um conselho, como tantos outros conselhos que compõem o conjunto de participação social do governo federal, um conselho que tem autonomia. Isso não sou eu que estou inventando. Isso sim é o decreto que fala que o conselho ele é um conselho de natureza consultiva e deliberativa. Sendo um conselho de natureza consultiva e deliberativa e expressando um princípio democrático da participação social, as deliberações desse conselho elas não têm caráter vinculante. Por isso, muito me estranha, deputado, o senhor, que é um deputado federal, protocolizar um pedido de sustação por meio de um PDL, de uma resolução que tem caráter consultivo. Então, ou seja, se por acaso o seu pleito for deferido, o senhor vai sustar o nada, porque, na verdade, não há o que sustar, porque essa é uma decisão, isso não é uma decisão, isso é uma recomendação que pode ou não se tornar uma orientação para uma política pública. Então, é bom que se diga isso. Então, deputado, eu reafirmo, eu acho que se não há disposição para o diálogo, se não há disposição para que a gente possa levar as coisas com muita seriedade, eu quero falar isso com todo respeito,
eu acho que, nesse caso, nós temos que buscar as instâncias institucionais para resolver os eventuais problemas. Por isso que fiz o que fiz, acionei a AGU, e, na verdade, quem vai decidir isso não sou eu, quem vai decidir isso, se for o caso, são as instituições que não podem aceitar qualquer tipo de violência ou tipo de ofensa que esse tipo de coisa caracteriza. Por favor, deputada Júlia, vamos manter a tranquilidade. Daqui a pouco vai ser a sua vez de falar também. Deputado Felipe Barros. Agora somado com o meu tempo de liderança, por gentileza, presidente. Pois não. Ou seja, o ministro não respondeu qualquer uma das minhas perguntas. Não respondeu porque ele sabe que essas perguntas que fiz são transcrições literais justamente da Resolução 2 de 2023. Portanto, conclui-se, obviamente, que com base em vários considerandos que estão escritos na resolução, uma pessoa pode ter nascido homem, pode se identificar como sendo do gênero feminino e pode se expressar com vestimentas de mulheres, penteado de mulheres, maquiagem. Isso está nos considerandos da Resolução 2 de 2023 do ministro. O ministro sabe disso e o ministro é um abusador. O ministro abusa de sua autoridade. O ministro aciona a AGU para perseguir a oposição. O ministro viola a Constituição Federal ao ignorar por completo a imunidade material. O ministro, além de tudo, é um covarde porque chega aqui e não responde aos questionamentos. Pior, senhores deputados e senhoras deputadas, ele tenta tergiversar, ele foge da resposta às perguntas. Porque a resolução está aqui, senhor ministro, creio eu que o senhor sabe ler. Artigo 5º. Deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade e ou expressão de gênero de cada estudante. Está escrito aqui, na sua resolução. Aliás, o senhor fala que não tem efeito vinculante, mas, ao todo da resolução, nós temos aproximadamente 8 vezes o termo deve ser garantido, deve ser inserido, será utilizado, deve ser garantido. Portanto, é vinculante. Nós sabemos disso. Agora, em relação à composição desse conselho, senhor ministro, porque o senhor limpa as mãos, lava as mãos. Porque o Lula chegou na campanha e o Lula disse que esse negócio de banheiro unissex era coisa do Satanás. E aí, o que acontece? O senhor recria o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, Queer, Intersexo, Assexuais e outras. O presidente Lula recriou esse conselho. E no seu artigo 3º, nós temos aqui a composição do conselho. E 19 representantes são do governo federal. 19 representantes do conselho são indicados pelos ministros. Aqui tem o representante da AGU, tem o representante da Casa Civil, tem o representante do Ministério das Cidades. Então, todos esses representantes dos ministérios participaram da execução e da elaboração da resolução. Como que o governo federal não sabia de nada, ministro? Mais do que isso, além dos 19 representantes do governo federal, nós temos outros 19 que são indicados pela sociedade civil, que estão lá previstos no artigo 4º. Só que aqui entra o pulo do gato, senhora presidente. O parágrafo único do artigo 4º do decreto que recriou o Conselho LGBT, ele estipula que, eventualmente, nesse primeiro ano, todas as indicações da sociedade civil serão feitas a dedo pelo ministro. Está aqui previsto no parágrafo único do artigo 4º. Ou seja, as 19 entidades da sociedade civil que deveriam ter sido eleitas foram, nesse primeiro ano, indicadas a dedo pelo ministro. Isso gerou uma forte reação, inclusive, de entidades representantes dos LGBT que denunciaram o ministro na fraude da escolha dessas entidades. A própria imprensa tradicional divulgou, coluna da Mônica Bergamo, entidades denunciam supostas irregularidades de conselho sobre direitos LGBTQIA+, do governo, porque o ministro nomeou, inclusive, entidades que sequer tinham o tempo de criação necessário para participar do conselho. Portanto, nós temos o seguinte cenário. Nós temos
19 representantes do governo federal, indicados a dedo pelos ministros. E nós temos outros 19 indicados diretamente a dedo pelo ministro Silvio de Almeida. E que, pela própria imprensa, senhores deputados, foi uma escolha fraudulenta. Quem disse isso não sou eu. São as entidades LGBT que acusam o senhor de ter escolhido as entidades de forma fraudulenta. Então, é óbvio que o governo federal participou e participa da elaboração da Resolução 2 de 2023. Mas tem mais, senhores parlamentares, senhor ministro. A presidente do Conselho LGBTQIA+, é a senhora Janaína Barbosa de Oliveira. Quem é a senhora Janaína, deputada Carla Zambelli? Nada mais, nada menos que é a secretária nacional LGBT do Partido dos Trabalhadores, partido ao qual o presidente de Vossa Excelência é afiliado. Então nós temos a presidente do Conselho, que é secretária nacional do PT. Nós temos 19 indicados dos ministros e outros 19 que foram indicados a dedo de modo fraudulento pelo ministro. Como que o senhor ou o governo federal não tem participação na criação da Resolução 2 de 2023, ministro? O artigo 5º é muito claro. Acabei de ler o artigo 5º para todos aqui. Cria e determina que começa: deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, de acordo com a identidade ou expressão de gênero de cada estudante. Está na resolução de Vossa Excelência. O artigo 6º ainda continua. Devem ainda ser implementadas as seguintes ações no sentido de minimizar os riscos. Inciso 1. Sempre que possível, instalação de banheiros de uso individual, independente de gênero, para além dos já existentes masculinos e femininos no espaço público. E aí o ministro, no ofício que manda a AGU, deputada Bia, ele diz: olha, eles deturparam o que está escrito porque nós estamos criando banheiros individuais. Mas está aqui, no artigo 6º, inciso 1, que ele utiliza para dizer que nós estamos cometendo fake news, está aqui escrito: banheiros de uso individual, independente de gênero, além dos masculino e feminino. Eu pergunto a Vossas Excelências aqui, deputados e deputadas, já tem masculino e já tem feminino. Ele está falando que tem que ter um banheiro de uso individual, independente de gênero. Se é um banheiro individual, independente de gênero, esse banheiro é ou não é um banheiro unissexual? Está escrito aqui, ministro. Eu não quero crer que o senhor não sabe ler. E tem pior, deputada Bia. O artigo 10º e o seu parágrafo único determina, o caput do artigo 10, uma questão quando os pais proíbem os seus filhos de utilizarem um banheiro unissex nas escolas. E o parágrafo único, o inverso, quando as instituições proíbem os alunos de usarem banheiro unissex. Portanto, com essa resolução, além da aberração do banheiro unissex, o ministro tem colocado os pais contra as escolas. Ele só esqueceu, e aqui já para finalizar, o ministro só esqueceu de combinar com os russos, porque a ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que faz parte desse conselho, quando emitiram a Resolução 2 de 2023, comemorou o uso do banheiro unissex. Está aqui, no Instagram da ANTRA. Não acredito. Ou seja, o ministro nos acusa de cometer fake news, comete abuso de autoridade e será denunciado por isso, só esqueceu de combinar com os russos, com as próprias entidades LGBT que fazem parte do conselho, por ele criado e por ele controlado. Obrigada, deputado Felipe. Ministro, Vossa Excelência tem agora o prazo de 1 minuto da tréplica e mais 3 pelo tempo de liderança. Perfeito. Bom, deputado, eu acredito que nós dois saibamos ler, mas eu acho que o único que não entende nada sobre direito aqui é o senhor. O senhor não tem a menor ideia do que é isso. Eu tenho ideia do que o senhor, não, o senhor é tão primário que na hora de ler o senhor, não sei se o senhor é formado de direito, mas provavelmente não. O senhor lê a... Presidente, está interrompendo o ministro. Presidente, o idiota aqui... Só um minuto, por favor. Falou, ninguém interrompeu ele. Deputado Janones, aqui, essa presidência não admite interrupção.
para qualquer Ministro está lado. sendo interrompido e Vossa Excelência está inerte. O ministro foi ofendido. Deputado, por gentileza. Deputado. Aí ele pode ofender de outro. Vossa Excelência está chegando hoje a essa comissão. Eu peço. Isso não faz eu ter menos nem mais direito do que Vossa Excelência. Eu peço que Vossa Excelência. Eu peço que Vossa Excelência se mantenha no nível. Eu peço que Vossa Excelência se mantenha no nível de todos os deputados dessa comissão. Por gentileza. Me chamou de Ministro, louca, eu mas peço seria um apenas a machista. Vossa Excelência. Eu peço apenas a Vossa Excelência que não faça ofensas a um deputado. Não é o seu papel aqui para responder perguntas, não para ofender os parlamentares. Eu só não vou admitir, deputada, ser chamado de covarde, ser ofendido aqui, não vou me calar diante disso. Mas é covarde, sim. A senhora não me peça Está sendo parcial. para ser ofendido e ficar calado. Eu não ouvi ofensa a Vossa Ele foi Excelência. chamado de covarde de analfabeto. Eu fui chamado de covarde. Não, E é Vossa covarde, Excelência, sim. Se eu for chamado de por favor, covarde de deputado analfabeto, eu não Janones, vou admitir. vamos continuar aqui. Vossa Excelência não sem, vai me chamar. Nós vamos continuar aqui. Eu fui chamado de covarde sem analfabeto. ofensas. Por gentileza. Eu ouvi Vossa Excelência dizendo que o deputado Porque não ele sabe me chamou. ler. Não, ele disse que eu não sabia Então, ler. por gentileza, Ele disse que eu ministro, sei ler. pode continuar com não, o seu não, tempo. Não, tranquilo. Presidente, tranquilo. só para corrigir. Não, Só para corrigir. O cara está falando até agora. O tempo dele já foi. Deputado Janones, por gentileza. Seu tempo já foi. Vou cortar a palavra. Ministro, por favor, responda. Porque o deputado Janones veio aqui para fazer confusão. Eu sei. Deputados. O Janones está sob efeito de droga, presidente. Deputado, Presidente, por gentileza. Nós já estamos acostumados ao comportamento do deputado. Deputado Evair, por favor, a Polícia Legislativa, por favor, para ajudar a acalmar os ânimos. Por gentileza, eu peço que a Polícia Legislativa ajude a acalmar os ânimos. Por gentileza. Deputado Boulos. Por gentileza. Deputados, eu acho que todos já sabemos o modus operandi. Por favor, deputados, senhores deputados. Eu chamar o líder do governo. Quer me estar na rede social, daí eu vou me estar daqui também. Deputado Tadeu, por favor, entre em contato com a liderança do governo para vir até aqui. Não é assim que nós funcionamos nessa comissão. Não é dessa maneira. Por gentileza, deputados, nós já conhecemos... Deputados, por gentileza. Deputado Boulos, por gentileza, ajude para que a gente consiga manter a calma. Vossa Excelência já conhece como funciona essa comissão. Eu peço a Vossa Excelência que ajude a manter os ânimos. Sim, eu já pedi aos colegas, deputado Boulos. Nós gostaríamos que essa comissão continuasse como tem sido. Nós estamos no mês, deputado Orlando Silva, nós estamos no mês de setembro. Vossa Excelência já conhece a forma como eu conduzo, inclusive como conduzi a CCJ, como tem conduzido essa comissão, sem nenhum problema até essa data. Então, eu gostaria de pedir aos colegas da base do governo que ajudassem, e aos colegas da oposição, porque a oportunidade que nós temos aqui, colegas, é de questionarmos o ministro. Eu peço, por gentileza,
Por gentileza, eu sabia que havia o risco. Havia o risco. Deputados, eu sabia que havia o risco. Servidor Douglas parece estar ameaçando o deputado. Eu peço à Polícia Legislativa que retire qualquer um que esteja ameaçando os deputados. Vamos manter a compostura. Vamos suspender por 5 minutos. Vamos suspender por 5 minutos a sessão. Eu não vou admitir isso, até hoje isso aconteceu. Vai ser lindo o processo. Vamos continuar, porque nós temos vários parlamentares inscritos e essa comissão tem um papel a cumprir, deputado Orlando Silva. Vamos continuar de forma ordeira, civilizada, todo mundo falando tudo, mas vamos só cuidar para não agredirmos com adjetivos desonrosos. Apenas isso. Bom, está reaberta a reunião. Com quem estava a palavra? Palavra com Vossa Excelência. Sem interrupções, por gentileza. Bom, vamos lá. Eu reafirmo... Posso começar? Tem tempo de liderança. Posso falar? Pode começar. Pois não? Então, vamos lá. Eu reafirmo o fato de que a resolução ela não criou nenhum banheiro como esses banheiros fantasiosos. Eu sei, eu não imagino que essas pessoas que ficam com essa fantasia de banheiro unissex, o que tem na cabeça ou no recôndito da alma. Porque talvez nunca tenham ido num banheiro num avião, por exemplo, né? Eu acho muito estranho. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer o seguinte, quero reafirmar aquilo que eu disse e que sim se trata de uma fake news. Eu aqui faço um desafio. Se minha assinatura estiver em qualquer um desses documentos e que tem força normativa, eu entrego o meu cargo de ministro. Eu desafio qualquer um, a Vossa Excelência, a mostrar a minha assinatura ou a do presidente da República na criação, na decretação dessa fantasia alucinógena, erótica, que está na cabeça de alguém. Porque não é possível. Uma coisa absurda, impressionante, e que, na verdade, só tem o condão de, mais uma vez, disseminar mentira, fake news, discurso de ódio contra minorias que são sistematicamente ameaçadas. Houve aqui, numa frase, alguma coisa falando sobre o direito mesmo de existir dessas populações. Eu não sei qual que é a ideia.
a ideia talvez seja que essas pessoas não possam existir, né? Mas isso não vai acontecer. E eu disse o seguinte, se a gente quiser falar de banheiro, seriamente, se a ideia é falar de banheiro, a gente pode falar de banheiro de um outro jeito que eu acho que interessaria mais ao parlamento. Por exemplo, falar do fato de que 40% das pessoas no Brasil não têm esgoto tratado. Esse é um debate sério sobre banheiro. E não é um debate... E se é para falar sobre escola, eu queria falar, por exemplo, das 6 mil obras de creches e escolas que estão previstas no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento. Aí a gente pode falar, se é para falar sobre população LGBTQIA+, se respeita essas populações, se não existe transfobia, porque eu não sei se é o caso aqui, não quero crer que seja, mas eu quero falar de alguns casos. Deputado, o senhor já ouviu falar do jovem Itabeli Lozano? O senhor conhece esse jovem? Talvez não, né? Esse jovem ele foi morto pela própria mãe porque não aceitava o fato dele ser gay. O senhor conhece o caso de uma criança, sim, uma criança, o nome é Alex Medeiros, que foi espancado até a morte pelo pai para poder andar como homem, e me parece que tinha um deputado aqui dessa casa que falava uma coisa parecida, né? Ou seja, de que não aceitaria que os seus filhos tivessem qualquer orientação sexual diferente da dele, porque ele preferia ver os mortos. Então, é em nome da vida dessas pessoas que existe uma política nacional de direito de pessoas LGBTQIA+, deputado. Então, eu quero dizer o seguinte, eu reafirmo o que disse. É fake news e que cada um assuma a sua responsabilidade. Eu assumirei a minha, se for o caso, e o senhor assumirá a sua, caso o senhor esteja, como de fato afirmo que está, disseminando sistematicamente uma mentira. Obrigada. Agora, o próximo inscrito...